Bom, então vamos continuar o nosso estudo de teoremas de rede. Então, como obter um circuito equivalente TVNAND quando nós temos fontes dependentes no circuito? Então, nós até então vimos obtendo, estudando a obtenção do circuito equivalente TVNAND quando nós tínhamos somente fontes independentes. Agora nós temos fontes dependentes. Tá? Então, a obtenção da tensão TVNAND ela é similar, é igual ao que nós vimos fazendo, realizando o mesmo procedimento. A tensão TVNAND vai ser igual à tensão entre os terminais A e B, com eles em aberto. Então, realiza-se a análise do circuito e determina-se a diferença de potencial entre os terminais A e B com eles em aberto. Então, essa é a nossa tensão TVNAND. O que muda é a obtenção da corrente de... O que muda é a obtenção da resistência TVNAND quando eu tenho um circuito com fonte dependente. Então, nesse caso, eu vou curto-circuitar os terminais A e B, calcular essa corrente de curto-circuito, corrente que circula entre A e B, através do curto, e a minha resistência TVNAND vai ser dada por essa equação. VTVNAND dividido por essa corrente de curto-circuito. Eu apliquei um curto entre os terminais A e B. Então, um outro método é utilizar uma fonte auxiliar. Posso utilizar uma fonte auxiliar de tensão ou de corrente. Normalmente, por razões de simplicidade, ao utilizar uma fonte de tensão auxiliar, utiliza-se uma fonte de tensão auxiliar de 1 volt. Ao se utilizar uma fonte auxiliar de corrente, se utiliza uma fonte de corrente de 1 ampere, ou a gente pode trabalhar tudo de forma literal. Então, eu posso ter um Vaux ou um Iaux, ok? E a minha resistência TVNAND vai ser a relação entre Vaux e Iaux, ok? Aux é de auxiliar. Então, qual é o procedimento para a obtenção do circuito TVNAND usando uma fonte auxiliar? Então, elimine as fontes independentes e aplique uma fonte auxiliar de tensão ou de corrente entre os terminais A e B. A resistência TVNAND é igual à relação entre a tensão nos terminais da fonte auxiliar e a corrente fornecida pela mesma. Em circuito contendo apenas fontes dependentes, é necessário utilizar esse método devido ao fato de que a relação entre a tensão de TVNAND e a corrente de curto-circuito ela é indeterminada. Quando o circuito não possui fontes independente, somente fonte dependente, nesse caso o circuito também não possui tensão TVNAND e o seu equivalente se resume à própria resistência TVNAND. E em alguns circuitos essa resistência TVNAND ela pode assumir um valor negativo. Então o que significa isso? Que o circuito está fornecendo energia. Por exemplo, circuitos RC ou circuitos RL com resistência negativa significa que o circuito possui constante de tempo negativa, o que implica em uma resposta que cresce indefinidamente. Só que circuitos RC, circuitos RL vai ser abordado lá em outra disciplina, não faz parte da nossa disciplina de circuitos elétricos Zoom, ok? Então vamos ao exercício, tá? A gente tem esse exercício aqui, em que nós temos um circuito que além das fontes independentes, nós temos também fontes dependentes. Então a gente vai utilizar aqui, no caso, o método que se utiliza da corrente de curto-circuito. Então pausa o vídeo aí e tenta resolver esse exercício. Então vamos à solução. A tensão TVNAND ela vai ser igual à própria tensão entre os terminais A e B quando eles estão em aberto, da mesma forma que a gente vinha obtendo, né? Então isso não muda. Então, se eu aplicar LKC ao nó A, eu obtenho essa equação. Primeira equação. E se eu pegar a malha da esquerda, aquela malha que contém as fontes de tensão, aquela malha que contém as duas fontes de tensão, eu consigo obter essa outra equação. Então, tenho duas equações. Lembrando que V não é volt, não é 3 volts essa fonte dependente. Essa fonte dependente é 3 vezes a diferença de potencial
entre os terminais A e B. Então dá para ver que a diferença de potencial entre os terminais A e B está assinalado como VAB e também como V, tá? Em cima do resistor de 25 ohms. Então, por isso eu substituí na equação onde tinha V, eu coloquei VTVNAM, porque VAB, tensão dos terminais A e B em aberto, é a nossa tensão TVNAM. Então, tem duas equações e duas incógnitas, ok? E tensão TVNAM, posso substituir uma na outra e aí eu determino a minha tensão TVNAM. Ok, então já sei qual é a minha tensão TVNAM. Agora vamos à obtenção da resistência TVNAM quando nós temos fontes dependentes. Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Aplicar um curto entre os terminais A e B. Pronto. Então, aplicando um curto entre os terminais A e B, o que acontece? Eu estou curto-circuitando o resistor de 25 ohms. Logo, a sua diferença de potencial vai ser zero. VAB é zero. V é zero. Por isso a fonte dependente sumiu. Ok? Por isso a fonte dependente sumiu. Então, uma coisa muito importante quando se vai utilizar corrente de curto-circuito para a obtenção do circuito TVNAM equivalente é lembrar, entender que ao aplicar o curto-circuito entre os terminais A e B, a gente está modificando o circuito. Então, esse circuito aqui é outro. Né? Então, ao modificar ali, a fonte de tensão dependente, ela sumiu, porque a tensão V é zero, ok? Já que eu apliquei um curto. Então, o circuito ele se modifica. Então, não posso reutilizar valores calculados anteriormente, uma vez que o circuito se modificou, ok? Então, as correntes, as diferenças de potencial vão se modificar também. Então, quem é a minha corrente de curto-circuito? É menos 20I, ok? Então, perceba esse sinal negativo, é porque o sentido da corrente está contrário ao que está assinalado na diferença de potencial ali, V. As polaridades são inversas, tá? Então, por isso, o sinal negativo. E a minha corrente I, já que eu tenho uma fonte de corrente dependente da corrente I, é 2,5 mA. Com isso, eu determino a minha corrente de curto-circuito. Então, com a tensão TVNAM e a corrente de curto-circuito, nós usamos aquela equação que nós aprendemos hoje para determinar a minha resistência TVNAM. Então, resistência TVNAM, por esse método, vai ser igual à relação entre a tensão TVNAM e a corrente de curto-circuito. Então, eu tenho uma resistência TVNAM de 100 ohms. Logo, o meu circuito TVNAM equivalente é dado aqui. Ok? Então, perceba que, por ser menos 5 a tensão TVNAM, olha só, o maior potencial ele vai estar no terminal B e não no terminal A. Então, vamos agora a esse exercício aqui, ok? Então, dê um pause aí, tentem resolver esse exercício. Ok, vamos à solução. Determine o circuito equivalente TVNAM à esquerda dos terminais A e B. Então, se é o circuito à esquerda dos terminais A e B, aquele resistor de 18 ohms, eu vou retirar fora do circuito, ok? Os terminais A e B eles devem estar em abertos. O circuito à esquerda é que é o meu circuito equivalente TVNAM que eu desejo obter. Há um circuito à esquerda dos terminais A e B que eu desejo substituir por um circuito de TVNAM equivalente, ou seja, uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, eu posso escrever esta equação aplicando o LKC ao nó que é comum ao resistor de 12 ohms, 6 ohms e a fonte de corrente. Okay? E essa equação aqui eu obtive aplicando lei de Ohm diretamente à malha mais à esquerda do circuito, ok? Então, com essas duas equações e fazendo as devidas substituições, eu determino a minha tensão TVNAM. Agora, para obter a resistência TVNAM, como o circuito contém fonte de tensão e fonte de corrente dependente, contém fontes dependentes, o que é que eu vou fazer?
eu vou utilizar um curto-circuito entre os terminais A e B e vou utilizar a relação tensão de TVNAN e corrente de curto calculada para determinar a minha resistência TVNAN. Então, imagine que entre os terminais A e B eu tenha um curto-circuito, ok? Então, se eu tenho um curto-circuito, o que é que vai acontecer? Eu vou ter ali um divisor de corrente, ok? Eu vou ter um divisor de corrente. Na verdade, tem um divisor de corrente e também tem um divisor de corrente, ok? Tem um divisor de corrente. Então, uma parcela da corrente fornecida pela fonte dependente de corrente, 10 e 1, uma parcela da corrente passa através do resistor de 6 ohms e outra parcela passa através do resistor de 12 ohms. Eu preciso determinar quem é a parcela de corrente que circula pelo resistor de 6 ohms, porque se eu souber qual é a corrente que circula pelo resistor de 6 ohms, eu sei quem é a diferença de potencial V1. E eu preciso saber essa diferença de potencial para calcular a corrente I1 na malha à esquerda, ok? Então, quem é V1? V1 é 6 multiplicado pela corrente que circula pelo resistor de 6 ohms. Então, eu utilizo aqui o conceito de divisor de corrente. Então, perceba que a corrente 10 e 1 da fonte de corrente, ela está sendo... Estou usando o conceito de divisor de corrente para saber qual é a parcela de corrente que circula pelo resistor de 6 ohms. E com isso, eu sei quem é V1. V1 vai ser menos 41. Então, quem é agora a corrente I1? I1 vai ser 10 menos 2V1 sobre 25. Lei de Ohm aplicada direta à malha à esquerda. Mas V1, quem é V1? V1 é menos 41. Então, onde tem V1, eu substituo por menos 41. Eu já coloquei a equação substituída, né? Então, com isso, eu consigo determinar quem é a corrente I1, ok? Então, se eu sei quem é a corrente I1, eu também sei quem é a corrente fornecida pela fonte de corrente dependente, né? É 10 vezes a corrente I1. É 1,8 amperes. Então, eu também consigo, aplicando o conceito de divisor de corrente, saber quem é a corrente de curto-circuito, que vai ser a mesma corrente que circula pelo resistor de 12 ohms. Então, lembrando que entre os terminais A e B ali existe um curto, tá? Existe um curto. Então, uma parte da corrente circula pelo resistor de 6 ohms e outra parte pelo curto, que é a mesma corrente que circula pelo resistor de 12 ohms. Então, utilizei o conceito de divisor de corrente para saber quem é a corrente que circula pelo resistor de 12 ohms e, consequentemente, essa corrente é a mesma corrente de curto-circuito. Logo, a minha resistência TVNAN vai ser a relação entre a tensão TVNAN e essa corrente de curto-circuito. Então, aqui eu tenho a minha resistência TVNAN. Ok? Então, em breve a gente volta com outra videoaula.